Olá! Chegamos a mais um dia de aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Vamos hoje falar um pouquinho sobre geografia, né? Sobre os municípios e as suas paisagens. Vamos relembrar um pouquinho que a gente falou sobre a zona rural, falamos sobre a zona urbana, né? E a gente vai lembrar um pouco desses conceitos nesses momentos de estudo que teremos agora. Então aqui nós temos na página 15 de vocês uma roda de conversa. Então tem uma historinha aqui, ó. Leia a tirinha a seguir. Conhecendo o nosso município. Então aqui as crianças estão no ônibus, entrando no ônibus e fala o seguinte: a professora organizou um passeio para mostrar um pouco mais sobre as diferentes paisagens que formam o nosso município. Com o ônibus escolar, passamos por diferentes lugares. Então aqui as crianças foram passando, né? Até chegar ao sítio do seu Zé. Lá era um local tranquilo, com muitas árvores e algumas plantações. Bem diferente do bairro onde estudamos. Parecia que estávamos em outra cidade. Porém, a professora explicou que continuávamos no nosso município, pois ele é composto por diversas paisagens, urbanas e rurais, como o sítio do seu Zé. Então, aqui tem uma menina conversando e ela pergunta: quais paisagens podem ser percebidas na história em quadrinhos? Então vamos lá. Nessas primeiras paisagens que a gente tem aqui, ó. Isso aqui é zona urbana ou zona rural? Isso é movimento de cidade ou movimento de campo? Essa é zona urbana. Quem respondeu zona urbana está correto. E aqui no sítio do seu Zé, nós temos o quê? Zona urbana ou zona rural? O que vocês acham? Aqui é a zona rural. Quem respondeu zona rural está correto, porque aqui nós vemos mais plantações, menos movimento, né? Uma paisagem mais verde, bem diferente. E como são essas paisagens? Aqui a gente observa poucas plantações, né? Nós temos algumas árvores, né? Vegetação, mais casas, mais residências, né? Estradas pavimentadas, transporte, diferente daqui, né? Onde nós temos muito mais lugares de plantação. Aqui tem as alfacezinhas do seu Zé lá atrás, as árvores, poucas casinhas, né? 3 casinhas lá atrás. Então, é bem diferente essas paisagens. O que as crianças aprenderam com essa aula passeio? Então, para que as crianças saíram da escola e foram até o sítio do seu Zé? Elas aprenderam o que nós estávamos aprendendo, que no nosso município, em todos os municípios, nós temos zona rural e zona urbana. E essas paisagens mudam de acordo com a necessidade das pessoas. Lá na zona rural, a necessidade é de ter mais espaço para plantações e criações de animais. Já na zona urbana, a necessidade maior é do comércio, mais casas, indústrias, né? Então, cada um mora nessas localidades conforme as suas necessidades. Então, aqui falando sobre o município. Para começo de conversa, vamos lá. Vamos relembrar o nome do nosso município. Nós moramos no município de Sombrio. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Sombrio não é um país, Sombrio não é um estado, Sombrio é um município. Podemos também chamar de cidade. Cidade é o campo, tá? E o movimento da zona urbana juntos. É a zona rural e a zona urbana juntos. E aí formam um município. Então, nós também podemos chamar, né, Sombrio de uma cidade, porque ele tem os dois. E vocês sabiam que o município de Sombrio tem uma extensão de zona rural maior do que a zona urbana? Pois é, nós temos mais plantações e criações de animais, área de vegetação,
do que a área de movimento da zona urbana, né? Olha só que legal, uma informação bem importante. Então, aqui nós temos o seguinte: todas as pessoas vivem em um município, seja na área urbana, conhecida como cidade, ou área rural, também chamada de campo. Então, nós temos uma vista aérea da parte do município de Rolândia, no Paraná. Não é todo o município, é uma parte. Então, aqui a gente consegue ver bem certinho que nesse primeiro plano aqui, ó, da imagem, a gente vê a zona urbana. E aqui atrás nós conseguimos ver a zona rural. Existe, né? Parece que tem até uma linha imaginária traçada ali. Aqui, zona urbana, lá atrás, área rural. A área urbana, a maior concentração de pessoas, moradias, estabelecimentos comerciais e serviços. Na área rural, a maior concentração de terras destinadas à agricultura e à pecuária. A agricultura é o plantar e a pecuária é o cuidado com os animais, apresentando, portanto, um menor número de moradias. Se a gente observar bem, a gente não vê casas aqui, elas existem, mas como é uma vista aérea, né, essa aqui é uma visão oblíqua, mas é uma visão vertical, né, porque ela é de cima para baixo, então a gente não vê muito as casas, já é diferente daqui, né, que a gente vê muitas casas, muitos prédios. Então, comércio e serviços em relação à cidade. Na área rural são produzidos os alimentos e as matérias-primas consumidos por todas as pessoas que residem no município, seja na área rural ou urbana, assim como os produtos e serviços gerados na cidade, como a produção de roupas, eletrodomésticos, entre outros. Então, nós já vimos que na zona rural são produzidos todos os nossos alimentos, né? Na zona rural também pode ter a indústria, e de lá eles são transportados para a zona urbana. Então, o menino pergunta, né, para a professora: do que é feita a minha camiseta? Então, ela responde: a matéria-prima da sua camiseta é o algodão, que foi produzido na área rural. Tem uma coisa que muita gente não sabe. Vocês sabiam que o algodão é uma planta? E ela tem uma árvore? É o pé de algodão. O algodão, ele nasce de uma sementinha, né, bem dura, e no meio e em volta dessa sementinha, o algodão se envolve nela. Então, o algodão é plantado, olha só que interessante. E é do algodão que é feito os fios para se transformar nas nossas roupas. Então, a camiseta do menino veio a matéria-prima quer dizer a primeira matéria, o que mais tem nessa camiseta é algodão, então é a matéria-prima que veio trazida da zona rural. Olha só, até para nossa roupa a gente precisa, né? E aqui a gente vai ver o território do município. Território quer dizer quantidade de área de terra de zona rural e a quantidade de área de terra da zona urbana. O município é a menor divisão de unidade político-administrativa do território brasileiro e dispõe de governo próprio. Isso tudo que a professora leu quer dizer o seguinte: lembra quando a prof fala que nós vivemos no universo, numa galáxia, num planeta, num continente, num país nós vivemos no estado nós vivemos no município? O município é o menor lugar, tá, administrado que a gente pode viver, tá? Administrado por um órgão público. Quem administra um município é a prefeitura, tá? Depois, quando a prof fala que a gente está num bairro, do bairro na casa, e na casa está dentro da gente, aí eles não são governados por órgãos públicos, tá? São governados pela nossa família mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, é formado pelo espaço urbano, a cidade, e pelo espaço rural, o campo. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, 2 mapas. O município de Rolândia e o estado do Paraná. Primeiro a gente vai dar uma olhadinha nesse aqui, ó, o estado do Paraná. Tudo isso aqui é Paraná. Logo embaixo aqui já é Santa Catarina, tá? E aqui em cima é São Paulo.
Então, essa parte mais rosada é o Paraná. E aqui está o município de Rolândia, tá? E aqui é como se a gente desse um zoom e o município de Rolândia ficou bem grandão, olha só. Porque agora a gente vai ver só ele, tá? Então, a área rural de Rolândia está em cinza. Então, toda esta área cinza aqui, ó, em Rolândia, são plantações e cuidados de animais. E a área urbana é a parte mais avermelhada. Deixa eu ver, para mim tá em vermelho, isso. E aí a gente percebe o seguinte, o município de Rolândia, ele é predominante, tem mais área rural ou área urbana? O que você acha? Quem respondeu que a área rural, que tem mais plantações, está correto. Rolândia tem muito mais área rural do que área urbana. Olha só, tá? Igual Sombrio. Sombrio também tem mais área rural do que urbana. E se a gente olhar aqui no mapa do Brasil, todo esse Brasilzão aqui, que é o 5º maior país do mundo, a gente vê aqui o Paraná, ó, lembra que a prof falou que embaixo Santa Catarina e em cima São Paulo? Aqui é o Paraná e ali está a Rolândia, tá? Então, a gente está dentro de um país que está dentro de um estado e o município está ali dentro do estado, certo? Então, agora a gente vai fazer uma leitura cartográfica. Importante vocês saberem que cartografia significa mapas. Se você quiser escrever aqui do ladinho, ó, mapas, para você não esquecer, é uma boa dica, tá? Então, ó, os mapas são representações cartográficas de um espaço real. É um desenho de um espaço real, só que num tamanho muito menor, para uma folha de papel, na visão vertical, para a gente poder ver de cima para baixo. Eles fornecem diversas informações sobre lugares que representam, permitindo uma rápida compreensão dos dados apresentados por meio da leitura cartográfica. Então, olha só, nos mapas existem algumas características que a gente precisa tomar bastante cuidado para não deixá-las de fora. Por exemplo, observe o mapa a seguir e conheça as principais linguagens cartográficas para a compreensão de um mapa. Todo mapa precisa de um título, igual quando a prof fala para vocês que toda história também precisa de um título. O título é o nome do mapa. Você já viu uma pessoa sem nome? Não existe. Assim como um mapa também não pode existir sem um título, pois a gente precisa saber que lugar é este. Então, ele indica o tema apresentado no mapa. Esse mapa aqui nós temos dos parques nacionais brasileiros. Então, olha só, todas essas arvorezinhas que a gente tem aqui nesse mapa, ó, bastante, né? São os parques nacionais. Isso quer dizer que são parques protegidos. Parques quer dizer florestas, lugares que a natureza fez, tá? E que são protegidos por lei. Ninguém pode ir lá e desmatar e poluir. Pode ir lá só para contemplar aquela beleza, tá? Aqui, ó, em Santa Catarina, tem aqui o Parque Nacional dos Aparados da Serra, tá? Santa Catarina, pega Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são os canyons. Praia Grande, quem já subiu lá, né? Aqui a gente tem, ó, esses parques, tá? Aqui nós temos a legenda. Todo mapa precisa de uma legenda, ó, que fala que a linha mais escura é o limite internacional, que são essas linhas mais pretinhas aqui, ó, que são limites de países. Então, aqui do lado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e Paraná, a gente tem a Argentina. Mato Grosso do Sul e Paraná, nós temos o Paraguai. Aqui nós temos Bolívia, Peru e assim por diante, tá? São os países. As mais fininhas, as linhas fininhas, são os estados. Rio Grande do Sul, que faz limite com Santa Catarina. Santa Catarina, que faz limite com Paraná. Paraná, que faz limite com Mato Grosso do Sul e São Paulo, tá? E assim por diante. Então, e aqui as arvorezinhas que representam os parques nacionais. A legenda
ela faz a utilização de símbolos para representar as informações necessárias para a leitura de um mapa. Então, esses símbolos aqui nos ajudam a ler o mapa. Depois nós temos uma escala, tá? Que mostra a redução do espaço real para a folha de papel. Isso quer dizer o seguinte, aqui, ó, nós temos escala de 1, né? Cada 1 centímetro equivale a 300 mil quilômetros, se eu não me engano É mais ou menos isso. E depois nós temos a orientação. Essa aqui é a rosa dos ventos, ó. A rosa dos ventos, ela nos mostra a direção. Sempre para cima é norte, para baixo é sul, para o lado direito é leste, para o lado esquerdo é oeste. Então, Santa Catarina está no sul, porque está para baixo. Vamos botar. Se a gente pegasse essa rosa aqui e colocasse ela bem no meio, então a gente teria, por exemplo, Pará é norte, tá? A Bahia fica leste. Ou Santa Catarina e Rio Grande do Sul é sul. Já fala, né? Rio Grande do Sul. E aqui ao oeste nós temos Rondônia, Acre, Amazonas, né? E depois nós temos o quê? A fonte, que é a origem dos dados que foram representados. Foi tirado esse mapa de algum lugar. E a gente tem que colocar da onde que a gente tira. A gente não tira do nada, né? Então, esse mapa foi tirado de um atlas geográfico, que é aquele livro de mapas. Vocês lembram que a gente tem um na nossa sala? Tá? No ano de 2016. Então, aqui no material de apoio de vocês tem uma atividade sobre a importância da construção e da preservação dos parques nacionais. Então, vocês vão fazer essa atividade. Lá no final da apostila de vocês, no material de apoio, vocês vão lá, vão dar uma olhadinha, né? Vocês vão ter que procurar a página 18 do material de apoio verde escuro, tá? Sobre a importância da construção dos parques nacionais. E aqui, vocês vão olhar essa malha quadriculada, olha só, que é o município de Porto Velho, em Rondônia. Ah, eu já estive lá, quando eu era bem pequena. E resolver as questões propostas. Então, aqui a gente tem Rondônia, né? Porto Velho, em Rondônia. E a gente tem os quadrantes. Ó, esse aqui é o 1A, tá? Esse aqui é o 2A, porque pega uma coluna e uma linha. E esse aqui é o 3A. Esse aqui é o 1B. Esse é o 2B e esse é o 3B. E esse é o 1C, esse é o 2C e esse é o 3C. Se vocês tiverem dúvida na hora de fazer, volta o videozinho para entender. Ó, 1A, 2A, 3A. 1B, 2B, 3B. É onde eles se encontram, tá? 1C, 2C, 3C. Então, ali vocês vão pintar, ó. Letra A. Com o lápis de cor vermelho, pinte a alternativa com as quadrículas que representam a maior parte do espaço urbano do município de Porto Velho. Então, vocês vão olhar aqui, ó. Quais quadrículas, que são esses quadrinhos, que são aqueles que mostram a área urbana do município de Porto Velho, que tem mais área urbana, tá? Se tiver só algumas casinhas, não, é o que tem mais. Então, vocês vão olhar. Se o 1A for ele, você tem que ver, ó, todos eles têm 1A, mas vocês vão ver quais deles são. Tem 4 quadrantes, tá? Que tem mais área urbana. Então, vocês vão pintar quais esses aqui que é. Vão olhando, ó, 1A, 2A, 2B e 2C. Então, vocês vão olhar 1A, 2A, 1B, 3C. Será que 1B é? Olha só. Deem uma olhadinha com bastante atenção. Depois vocês vão pintar com lápis de cor, aqui pra mim tá laranja, mas a cor do computador pode mudar, eu não sei como é que tá na apostila de vocês. Pinte a resposta que indica as quadrículas que mostram a piscicultura, uma atividade praticada na área rural de um município. Piscicultura é a criação de peixes, tá? Então, peixes ficam dentro da água. Então, ó, água. Vocês vão dar uma olhadinha aqui, tá? Onde que tá quais quadrículas são e vocês vão marcar.
E depois, com o verde, pinte a alternativa que contém as quadrículas que retratam a área rural desse município, aonde tem maior quantidade de área rural, maior quantidade de campo, tá? Vão olhar quais são e vão pintar, certo? Agora, essa aqui, vocês vão pintar o diagrama de acordo com a legenda para representar o espaço onde a gente vive. Então, olha só, a gente tem a nossa casa, que é amarelo, tá? Depois tem a rua, que é verde. Então, vocês vão pintar aqui de verde. Depois o bairro, vocês vão fazer do menor para o maior, tá? Casa, rua, bairro, município. Unidade federativa, gente, é o estado, tá? Então, é casa, rua, bairro, município, unidade federativa, que é estado, e o país. Então, vocês vão colocar aqui o quê? Vocês vão colocar... Primeiro, vocês vão pintar com essas cores. A casa já está pintada de amarelo. Então, vocês vão ter que pintar a rua de verde, o bairro de rosa, o município de azul, a unidade federativa, que é o estado, de laranja e o país de vermelho. Lembrando que o país aqui é o último, ó, tá? Então, aqui vocês vão colocar os nomes. O número da casa, o nome da rua, nome do bairro, nome do município, o nome do estado e o nome do país, certo? Então, vou fazer essa legenda, que é o que a letra A está pedindo, e a letra B diz: o que está contido no espaço do município? Então, vocês vão olhar depois assim, ó, dentro do município, vocês vão olhar o que tem dentro do município. Tem unidade federativa e país? Tem ruas e bairros? Ou tem bairros e estados? Unidade federativa, que é o estado. Um deles. Olhem só o que está dentro do município. Tem umas caixinhas que estão dentro. Que caixinhas são essas? Tá? E a número 3 fala quais são as paisagens que pode formar o município. Quais são os dois tipos de paisagens, né, que a gente viu lá, que uma tem plantação e a outra tem mais movimento. Quais são essas paisagens que podem, né, formar esse município? Certo, meus amores? Terminem as atividades com bastante calma, com bastante atenção. Se for preciso, volte o vídeo, tá? Ou peça ajuda, entre em contato com a prof. E assim que as atividades estiverem prontas, só mandar a fotinho para a prof corrigir. Certo, meu bem? Um beijo e até a próxima aula.